A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical e agora discipuladores do Brasil. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Com muita alegria eu quero apresentar para vocês um projeto muito especial de discipulado dinâmico, que pode ajudar você a ganhar mais vidas para Cristo e discipulá-las nesse mandato que Cristo nos dá como igreja do Senhor, de ir e fazer discípulos. É claro que esse projeto também faz parte da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo da CGADB, com parceria com o nosso Conselho Estadual de Discipulado Dinâmico, CEDID, que nasceu no coração do nosso querido pastor-presidente, o pastor Valdomiro Pereira, que procura trazer esse projeto de discipulado para todo o estado. O projeto do discipulado dinâmico, ele nasceu nas Assembleias de Deus em Joinville, Santa Catarina, no coração do pastor Sérgio Melfiore. E com muita alegria, o líder do departamento de discipulado, o nosso querido amigo Joari Carleso, nos fez o pedido de gravar essas aulas para vocês. E nós vamos estar trabalhando com a lição Conhecendo o Amor de Deus, onde eu vou estar disponibilizando para você aqui no canal 12 aulas específicas, pré-aulas, que vão te ajudar a discipular mais vidas para Cristo. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o likezinho, teu joinha, porque com isso você vai me ajudar muito a ganhar mais vidas para Cristo também. Por favor, também deixa teu comentário, #Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 1, onde nós vamos estudar sobre o tema Quem é Jesus? Assim como nós vamos trazer algumas dicas e estratégias para você discipular as pessoas de casa em casa, na igreja, no trabalho, sendo um servo de Cristo, um verdadeiro discípulo do Senhor. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando com você um projeto muito especial do discipulado dinâmico. Esse projeto tem o objetivo de apresentar para você algumas estratégias de discipulado e evangelismo, para que você, em Cristo, ajude as pessoas a seguirem ao Senhor. É muito importante termos esse olhar de sermos discipuladores de Jesus. Esse projeto tem o objetivo, muito bem, de espalhar em todo o estado da Bahia, assim como em todo o Brasil, essa estratégia de evangelismo e discipulado para poder firmar as pessoas em Jesus, enraizá-las em Cristo. Mas antes de falar a respeito de todas essas estratégias, nós precisamos ter um olhar bíblico sobre o que é um discípulo de Jesus. E levantar também uma pergunta: será que nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus ou discípulos de Jesus? Será que você foi chamado para ser apenas um seguidor de Jesus ou um verdadeiro discípulo de Cristo? Qual é a vocação que está batendo no teu coração? A vocação de ser um seguidor de Cristo ou um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu espero que a sua vocação seja uma vocação discipuladora, uma vocação de ser discípulo de Jesus. Pois, a partir da leitura do capítulo 10 de Mateus, versículo 1, está escrito que Jesus separou para si discípulos e lhe deu autoridade. Então, quem é discípulo tem autoridade da parte de Jesus. Nós temos essa autoridade, e essa autoridade é uma autoridade espiritual, uma autoridade bíblica, uma autoridade de ganhar as pessoas para o Cristo e o reino de Deus ser engrandecido. Está escrito no texto que Jesus, chamando para si os seus discípulos, deu-lhes autoridade. Então eu acredito que Deus nesse tempo está chamando uma geração de discípulos para impactar a Bahia, para impactar o Brasil de uma forma especial, tendo esse olhar de ser igreja cuidadora de vidas. É claro que a realidade da pandemia trouxe para a gente um impacto muito grande. Antes da pandemia, nós éramos igrejas que eram preocupadas com a movimentação da congregação, com a agenda anual.
Mas pós-pandemia, nós precisamos ter esse olhar agora de igrejas cuidadoras de vidas, de pessoas que são discípulos de Jesus. E uma igreja que é cuidadora de vida, ela se preocupa com cada pessoa individualmente. Essa é a proposta do discipulado dinâmico. Se preocupar com vidas, se preocupar com pessoas, atingir aqueles que estão precisando de Jesus com o poder de Deus. É muito importante termos essa ótica aqui. É claro que essa primeira lição também procura orientar você como você deve agir na primeira visitação, no primeiro encontro com o novo convertido. E no primeiro encontro, é muito importante você ter a sensibilidade de Cristo. É muito importante você também ter a sensibilidade de estabelecer uma ponte entre o novo convertido e a igreja de Cristo que você faz parte, representando então o teu pastor, trazendo as boas-vindas da tua congregação, falando de Jesus em um bate-papo muito agradável com um novo convertido que agora está desejoso de conhecer o Senhor, e você vai ser esse instrumento para apresentar Jesus através desses estudos bíblicos. E o que é ser um discípulo? John Stott chega a dizer que ser um discípulo é ser um crente convertido em Jesus, envolvido também com a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 31. Ser um discípulo é aquele que permanece agora em Jesus. João capítulo 15, versículo 8. Então você vai ensinar para o novo convertido a importância de permanecer agora em Jesus, se converter em Jesus. Outro detalhe que você precisa também guardar, que ser um discípulo agora é tomar sobre si a sua cruz espiritual e seguir o Cristo, com base em Lucas 14, 27. É muito importante entender que a nova vida com Cristo é uma vida maravilhosa com o Senhor. E você, sendo um discipulador, sendo um discípulo de Jesus, precisa ter essa visão de ganhar mais vidas para Cristo e discipulá-las diante do Senhor. E o chamado de Jesus para você no evangelismo e no discipulado é um chamado precioso, porque para sermos discípulos de Jesus, isso também envolve a nossa coragem e, ao mesmo tempo, o entendimento que o evangelho é simples. Então, nesse primeiro contato, apresente o evangelho simples da salvação. Apresente o evangelho que é pautado no nosso pilar da Assembleia de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus ele batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. E obedecendo a Cristo, especialmente a grande comissão, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, no discipulado, guiando as pessoas para Cristo, você então pode ser esse instrumento de Deus em levar Jesus para os corações. E é muito importante que você em Cristo tenha esse olhar discipulador, tenha esse olhar de consideração com o novo convertido em Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Hoje nós vamos trabalhar sobre a primeira lição, o estudo de número 1, sobre o tema quem é Jesus. Em primeiro lugar, iniciando a tua aula, você como discípulo de Cristo precisa ter em mente que o evangelismo e o discipulado andam juntos. E nesse primeiro contato com o novo convertido, nesse primeiro estudo, quem é Jesus, é necessário que você apresente exatamente o Cristo. Você precisa discipular o novo convertido em Cristo para que ele esteja enraizado em Jesus. Ou seja, o novo convertido precisa estar enraizado no Cristo, não em você como discipulador, mas ele precisa estar firme em Jesus. Por isso é importante você apresentar em sala de aula quem é Jesus nesse bate-papo, o que Jesus fez na sua vida. Dê testemunho também da sua conversão, como você encontrou o Cristo e como está a tua vida agora seguindo Jesus, sendo um discípulo de Jesus. Nesse primeiro contato, com muita alegria, com muita consideração também, visitando o novo convertido, seja agradável. Fale do Cristo. O foco do teu discipulado deve ser centrado em Jesus, não nos problemas da congregação, não nos problemas da igreja. Isso não é um discipulado sadio. O verdadeiro discipulado deve ser centrado no Cristo. Então, o teu objetivo em sala de aula ou em casa com o discipulando em Jesus, você precisa enraizar as pessoas em Cristo. O foco da tua aula deve ser apresentar o que Jesus fez,
como ele trabalha e como ele opera nas vidas das pessoas. Pois Jesus é a única esperança de um discipulado sadio e maduro. Isso aqui precisa estar em mente, precisa estar também fixado no teu coração. Nesse primeiro contato com o novo convertido, é muito importante que você tenha em mãos o Evangelho de João, especialmente você como discipulador de Jesus. A dica básica que eu quero apresentar para você, que é a proposta até da nossa lição, é esse ensinar a partir da leitura do Evangelho de João. Então é muito importante que durante essas aulas você estabeleça metas para o novo convertido em Jesus. Você estabeleça metas de leituras do Evangelho de João. Você pode estabelecer nesse primeiro contato, apresentando Jesus para o novo convertido, a leitura bíblica do Evangelho de João. Você pode levar a proposta da leitura bíblica de um capítulo por dia para o novo convertido. E se o teu novo convertido desejar ler o Evangelho de João durante os estudos, as 12 lições, você pode levar a proposta da leitura de 2 capítulos entre cada encontro. E aqui entra um detalhe importantíssimo. Você, como discipulador, precisa estar entrando em contato com o teu discipulando, perguntando se ele está realizando as leituras. Isso é muito importante, é uma verdadeira prestação de contas que ajuda o teu discipulando a crescer em Jesus. Pergunte a ele o que ele está achando de cada leitura e pergunte o que ele entendeu a respeito do texto. Isso é necessário para o crescimento dele em Jesus e o teu também. Na primeira aula, é muito importante também você perguntar para o teu aluno: quem é Jesus para você? Anote o que ele diz. Procure também observar exatamente a reação dele. E, ao mesmo tempo, apresente quem é Jesus para você como discipulador em Cristo. E apresente também por que é tão importante discipular, por que é importante falar de Jesus, por que é importante enraizar Jesus nos corações, para que o teu aluno também se torne um discipulador depois de todo esse processo, dessa passagem de velha natureza para nova natureza em Cristo. Isso é muito legal. Tem algumas bases que você pode utilizar demonstrando que o discipulado é importante. Que bases são essas? Por exemplo, você pode demonstrar para ele que o discipulado é importante em Jesus porque é uma ordem de Jesus, com base em Marcos 15:16, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Você também pode apresentar que o discipulado ele deve ser realizado porque o próprio Jesus deu o exemplo, discipulando pessoas. Marcos 3,14, você também pode apresentar que o próprio Paulo também discipulava pessoas em seus ensinos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 2. O próprio Paulo também dá exemplo aos irmãos da igreja da Galácia, lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, sobre a importância de discipular alguém. E o discipulado é importante porque é o projeto da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela cresce no discipulado. E a nossa igreja também precisa ter essa visão. E levantando essa questão, quem é Jesus para o teu aluno? Aguarde a resposta dele. Observe muito bem a reação dele. E depois apresente bases bíblicas para poder demonstrar quem é Jesus. A própria lição traz para a gente 10 bases demonstrando quem é o Cristo. Ou seja, a aula de hoje ela é totalmente cristocêntrica. Tem base bíblica para demonstrar quem é Jesus. E nós vamos observar essas bases bíblicas, todas pautadas no Evangelho de João. Porque o teu aluno está lendo o Evangelho de João com você. Você está acompanhando ele no Evangelho de João, ajudando ele a folhear esse Evangelho. A primeira base bíblica está em João, capítulo 1, versículo 1. Você vai dizer para o teu aluno que Jesus, ele é Deus. É muito importante você apresentar isso. Depois você vai apresentar que Jesus, ele existe eternamente, antes da criação do mundo. Lá em João, capítulo 1, versículo 2. Peça ele para ler esse versículo. Você vai também demonstrar que todas as coisas foram criadas por Jesus. João, capítulo 1, versículo 3. Explicando para o teu aluno que ele fez tudo, todas as coisas que existem. Também é importante você observar que Jesus ele veio ao mundo agora encarnado. Observe, encarnado exatamente para poder demonstrar o plano de Deus e
nos libertar do pecado. Isso está presente lá em João capítulo 1, versículo 29 e Hebreus capítulo 9, versículo 26. É importante também você apresentar que Jesus ele veio ao mundo como ser humano. A base bíblica está em João 1,14. E a única diferença entre a sua humanidade e a nossa é que ele veio sem pecado. Isso está presente em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Com base agora em João capítulo 1, versículo 18, você precisa descrever para o teu discipulando que em Jesus agora nós podemos conhecer a Deus. Através do Cristo nós podemos agora ter um relacionamento com Deus. Jesus é essa ponte desse relacionamento. Com base em João 10:10, através de Cristo agora em Jesus nós podemos ter vida em abundância. Isso quer dizer uma nova vida. Falando da nova vida, você precisa descrever para o novo convertido que essa nova vida agora é diferente. É uma nova vida que tem práticas diferentes. Por exemplo, se ele fumava, você precisa trazer essa orientação em Jesus que na nova vida há uma libertação desse vício. Se ele mentia, há uma libertação desse vício. No novo caminhar com Jesus, que dá uma nova vida, nova natureza. João 3,16, é muito importante você ler também, demonstrando que Jesus ele é a imagem plena do amor de Deus para conosco. O amor de Deus é oferecido no Cristo no Calvário. Então Jesus ele vem e morre por nós no Calvário. E para que um novo convertido agora se torne um discípulo de Jesus e não um seguidor, o seguidor ele só está interessado, por exemplo, nos milagres, nas bênçãos. Mas o discípulo ele quer um relacionamento. Então, se o novo convertido desejar ter um relacionamento com Jesus, caminhar com Jesus, ele precisa agora entender que ele precisa estar ligado em Jesus e crer nas palavras de Jesus, como está escrito em João agora 8,31. Peça a ele para ler esse versículo. E somente em Jesus agora nós podemos experimentar a verdadeira libertação. Tem base bíblica. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Está na lição, você pode ler esses versículos pedindo para o novo convertido e lendo esse texto com você e perguntando o que ele está achando a respeito da palavra de Deus, o que ele está achando em cada leitura e vai explicando em Jesus. Deixa Deus te usar de uma forma especial em Cristo. Ganhe vidas para Jesus, discipule vidas para Jesus através desse trabalho. E finalizando a leitura bíblica, você precisa dizer para o novo convertido: olha, você agora pertence a Jesus. Você agora precisa entender que estar com Cristo é ter uma nova vida. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que a nova vida em Cristo, ela exige exatamente a morte da velha natureza, a nossa vida antiga. E agora a nossa vida, ela é guiada por Jesus. Finalizando então essa primeira parte da tua aula, descrevendo para o teu discípulo que Jesus amou ele, amou a sua vida, ao ponto de entregar a própria vida em seu favor. E por isso você, como um discípulo, está mostrando para ele o amor de Deus através dessa aula. Finalize essa aula com uma oração. Ore com o teu discípulo. Ore com o novo convertido. Incentive-o a orar. Ore agradecendo a Deus pela oportunidade de estudar a palavra. Ore agradecendo a Deus pela oportunidade do perdão dos pecados. Ore agradecendo a Deus pela oportunidade de estar agora conhecendo esse novo servo de Cristo em família. Abençoe o seu lar. Se o teu discipulado for no trabalho, ore por ele no trabalho. Se o teu discipulado for na faculdade, na escola, ore por ele. Se o teu discipulado for na igreja, na sala de aula, ore por teus alunos, intercedam e incentive-os a orar também. A partir de agora, nós vamos trabalhar, então, algumas séries de perguntas e respostas que a própria lição traz para a gente. Em cada aula, nós vamos ter, então, 5 perguntas. E você precisa guiar o teu aluno nessas perguntas, trazendo para ele algumas respostas. Antes de trabalhar as perguntas, é muito importante você demonstrar para o teu aluno, nessa aula ainda, a importância de compreender o projeto de Deus para a vida dele. Descreva para ele que Deus tem um plano, um projeto, e o plano de Deus para a vida dele é estabelecido no discipulado. Ele precisa ser um discípulo de Jesus, estar firme com Jesus, estar crente em Jesus, não na igreja em si,
não no pastor da igreja. Nós não estamos enraizando pessoas em pastores, em homens, mas nós estamos enraizando pessoas em Jesus. Então, guie as pessoas para Cristo. E por isso eu espero que Deus em Cristo use você na palavra de Deus. Direcione também algumas perguntas importantes. A nossa lição traz 5. A primeira pergunta que você vai apresentar para o teu aluno, para que ele possa amadurecer em Jesus, é uma pergunta fundamental que está na própria aula. Você vai perguntar para o teu aluno qual é a fonte mais confiável a respeito de Jesus Cristo. E apresente para ele algumas bases bíblicas. Peça ele para ler esses versículos. Marcos capítulo 8, versículos 29 e João capítulo 20, versículo 31. Após a leitura, aguarde a resposta do teu aluno e então converse com ele, demonstrando muito bem que a fonte mais confiável a respeito de Jesus é o Novo Testamento. É a Bíblia em si, a palavra de Deus. Também avance agora para a segunda pergunta. Por que nós podemos confiar no Novo Testamento a respeito de Jesus? Apresente também algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em João capítulo 21, versículo 24, e também em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Escute a resposta do teu aluno depois da leitura e agora apresente a resposta orientando para ele. Descreva que o Novo Testamento foi escrito por homens inspirados por Deus que aceitaram a Jesus, que foram guiados por Jesus e foram discipulados por Jesus, como ele está sendo agora. A terceira pergunta traz para a gente o seguinte argumento. O que Jesus veio fazer em relação ao pecado humano? A base bíblica está em João, capítulo 1, versículo 29, e Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Apresente a leitura bíblica, leia com ele, e depois escute a resposta do teu aluno e então apresente a resposta. Descreva que Jesus veio para destruir o poder do pecado sobre esse mundo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa é a resposta fundamental aqui, demonstrando que Jesus entrega a sua vida em nosso lugar. A quarta pergunta traz o seguinte argumento. Pergunte a ele qual é o evangelho recomendado para poder estudar a palavra de Deus através desses estudos, conhecendo o amor de Deus. E apresente a palavra exatamente em João capítulo 20, versículo 31. A resposta é o Evangelho de João. Então incentive-o na leitura. Você pode incentivar, como já disse para você, a ler um capítulo por dia, ou então ler até mesmo 2 capítulos em cada encontro, para que no final das lições ele possa ter lido todo o Evangelho. E em quinto e último lugar, a quinta questão traz o seguinte argumento. As pessoas estão bem informadas sobre Jesus? Quais são as consequências a respeito do conhecimento de Jesus? Apresente as bases bíblicas. João capítulo 8, versículo 31, capítulo 14, versículo 7, capítulo 12, versículos 47 e 48. Escute a resposta e a resposta final é: muitos conhecem o Jesus da religião, mas o verdadeiro conhecimento de Jesus só vem através da conversão, um relacionamento com ele, através do discipulado. É importante você demonstrar a riqueza do discipulado, a importância de estar ali com o teu aluno. Observe também que o teu encontro com o teu aluno precisa durar no máximo 1 hora, para que ele então possa realizar as suas atividades e ao mesmo tempo tenha o interesse de se encontrar mais uma vez com você. Existem diversas estratégias para poder estabelecer esse discipulado com o teu aluno. Finalizando a tua aula, então, depois do questionamento, ore mais uma vez com os teus alunos, com o teu discipulando, agradeça a Deus pela vida dele e demonstre para ele que ele já finalizou a primeira lição. E você aguarda ele, então, no próximo estudo bíblico, onde nós vamos trabalhar junto sobre o pecado e o plano de Deus. Gente, que Deus em Cristo use você através do discipulado. Que você seja um instrumento em Cristo. E se eu contribuir contigo na aula de hoje, deixa aí teu comentário, é muito importante para a gente. É claro também que eu vou pedir a você, segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente no nosso Instagram, o endereço está aí. E também quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar a entender ainda mais algumas estratégias a respeito de Jesus, sobre a importância do discipulado também. Como dica de leitura, para você estudar um pouco mais a respeito desse tema discipulado, quero apresentar para você o livro Discipulado Dinâmico, que é muito legal, da editora Betânia. Muito bom para quem gosta de estudar sobre esse assunto. Procure esse material. Também você pode ter em mãos o texto da Kate Phillips, A Formação de um Discípulo, da editora Vida
pode te ajudar muito a estudar sobre a importância do discipulado na igreja. O texto também que eu quero apresentar para você é o texto do John Stott, o Discipulado Radical, pode te ajudar muito a entender sobre a riqueza do discipulado em Jesus. E um clássico também do discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Você pode ler esse material e estudar a respeito da riqueza do discipulado. Na próxima aula, eu aguardo por você por aqui, onde nós vamos estudar sobre o pecado e o plano de Deus. Um beijo no teu coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. Se eu te ajudei e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, compartilhe esse vídeo e que mais pessoas sejam discipuladas por Cristo. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.